Mais um sábado para estudar a Palavra de Deus, mais um sábado de estudos. E hoje, diferente daquilo que nós anunciamos no grupo, nós vamos falar a respeito da parábola do semeador. Nós havíamos planejado, dentro do planejamento, hoje nós falaríamos a respeito do servo vigilante, mas nós entendemos que será mais importante falar a respeito do servo vigilante mais à frente, junto com outras parábolas do final dos evangelhos. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo de número 13, do versículo 1 até o versículo 9. O Luan vai estar fazendo a leitura para a gente. Bom dia, pessoal. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, hoje essa é a parábola que nós vamos analisar dentro do escopo das parábolas de Jesus Cristo. Talvez de todas elas seja a mais conhecida. É a parábola mais difundida a respeito do ministério de Jesus, né? Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, conhecem essa parábola, às vezes até de recitar sem a necessidade do texto. Porém, essa parábola que Jesus está contando aqui, ela tem um significado muito profundo dentro da ideia do Evangelho, porque Jesus ele não necessariamente está falando a respeito da semente do semeador. O foco que Jesus Cristo está transmitindo aqui para os seus discípulos são os diferentes tipos de solo, os diferentes tipos de terreno que esses mesmos discípulos, que aqueles que fossem transmitir a palavra de Deus, iriam encontrar em toda a sua jornada. Então, Jesus ele está sintetizando aqui em 4 diferentes tipos de solos, 4 diferentes tipos de coração. E ele mesmo dá a explicação dessa parábola aos seus discípulos. Ele estava ali no meio daquela multidão, na beira do mar. Alguns textos dizem que ele estava em um barco, pregando para aquelas pessoas em um barco, que ele fazia rotineiramente. E, ao falar isso para a multidão, depois Jesus explica qual é o sentido de cada um daqueles solos que ele anteriormente havia se referido. Então vamos ler do versículo 8
do versículo 8 até do versículo 3, do versículo 18 até o 23. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Observe que o que Jesus ele está mostrando aqui com a interpretação dessa parábola é justamente muitas das coisas que nós vimos ao longo de várias outras parábolas que nós já estudamos. O primeiro solo que Jesus se refere é o caminho. A parábola do semeador, a interpretação da parábola do semeador, ou a parábola do lavrador, como algumas versões vão trazer, o semeador, o lavrador, é o próprio Jesus Cristo, que tem a responsabilidade de trazer essa mensagem do Evangelho para a nossa vida e para o nosso conhecimento. Então é Ele o dono das sementes, é Ele que tem as sementes do Evangelho, da Palavra de Deus no seu alforje, e é Ele que está fazendo esta semeadura. É Ele que está lançando essas sementes na terra. Porém, Jesus está aqui se utilizando de algo que é comum no dia a dia daquelas pessoas, que é ver o processo de plantio e de colheita, para assimilar isso com a mensagem que vai ser pregada ou que está sendo pregada do Evangelho, e quais vão ser os tipos de pessoas que irão receber essa mensagem dentro dos seus corações. O texto aqui nos mostra que não existe nenhum tipo de variação na semente. A semente é a mesma. O fruto que se dará e que sairá de cada uma daquelas plantas que germinarem, que brotarem e que frutificarem, é o mesmo fruto. Não existe aqui nenhum tipo de variação da semente. Então, a semente que Jesus está lançando é genuína e é a palavra de Deus que está sendo lançada na terra para o plantio. O semeador também é um só, porque o semeador é o próprio Jesus Cristo. O semeador é o próprio Cristo que está lançando a palavra de Deus na terra e aguardando colher os frutos daquelas que irão germinar. Porém, o que o texto mostra é a grande variação do terreno. É a grande variação do local aonde a semente irá cair. Então, o que ele está falando para os seus discípulos, trocando em palavras simples, é: vocês vão transmitir esse evangelho, vocês vão transmitir essa palavra, mas as pessoas que irão receber essas palavras são diferentes entre si. Não existe uma unidade no coração das pessoas. Pelo contrário, existe uma variedade de tipos e de corações que irão receber a palavra. E aí ele mostra as variações.
A primeira é o tipo de pessoa que o texto diz que a semente cai no caminho. O que é o caminho? Quando você vê uma lavoura, quando você vê uma plantação, é comum você ver que existem brechas entre as fileiras aonde vão ser semeados. Existem aquelas brechas. Aquelas brechas, elas existem justamente para que os trabalhadores possam ter acesso a toda a plantação, de maneira que eles possam aguar a planta, de maneira que eles possam andar depois para fazer a colheita, e de maneira também que aquele que vai fazer a semeadura possa semear as sementes livremente. Porém, é normal que aquele que vai lançar as sementes, colocando a mão no alforje, derrube sementes no caminho. Porque ao lançar as sementes ali, naquele local adequado, adubado, preparado para receber a semente, ele precisa também transitar. Então é comum que caiam sementes ali naquele caminho. Porém, existe uma grande diferença entre o vão preparado para a semente e existe uma outra diferença entre o vão preparado para o caminho. O vão que está preparado para a semente está adubado, está irrigado, está úmido, porque ele vai receber ali aquela planta que vai germinar e vai se transformar num fruto. Já o vão, que é para que o trabalhador passe, para que o trabalhador transite, ele é um chão de terra batida. É um chão de terra pisada. É um chão de uma terra dura e impenetrável. Aquele chão, ele já foi tão pisado, tão esmagado, que a terra já está compactada. E estando compactada a terra, a semente não tem penetração na terra. Então imagine que o semeador deixa cair a semente no caminho, porém a semente ela não tem como entrar dentro daquela terra dura, batida, pisada, esmagada. Não tendo essa penetração a semente, ela vai ser utilizada apenas para duas coisas. Primeiro, vai ser utilizada para ser pisada. Segundo, vai ser utilizada para se transformar em comida de passarinho. E é justamente isso que Jesus está usando como referência aqui. Ele está falando o seguinte, olha, alguns dos corações que vocês vão lançar a semente do evangelho, a semente da palavra, estão duros como a terra do caminho. Alguns dos corações que vocês vão lançar essa palavra estão pisados, esmagados, endurecidos, enrijecidos, e não vai existir nenhum tipo de penetração do evangelho dentro desses corações. Esses corações que Jesus está falando são corações que foram completamente esmagados pela vida. São corações de pessoas que elas amarguram ressentimentos. São corações de pessoas que viveram uma vida completa de ser pisada, de ser esmagada, de ser abusada, de ser esquecida, de não ter sido colocada como prioridade. Que são pessoas que foram criadas na sua vida como um todo para não terem empatia por ninguém. Porque ninguém teve empatia para com elas. São pessoas que chegaram à conclusão
de que a demonstração de sentimento para com o próximo é desnecessária, porque ninguém demonstra sentimento para com ela. Ou ninguém demonstrou sentimento para com ela. São pessoas que viveram vidas tão traumatizadas, tão machucadas, tão pisadas, tão afligidas, que os corações delas se endureceram para o bem e se enrijeceram para o mal. Esse tipo de pessoa é aquele que veio à vida para serem colocadas em segundo plano pelas próprias pessoas, pelas próprias famílias, por aquelas pessoas que a criaram, ou não, ou que a abandonaram. Então esse tipo de pessoa que sofreu amargura, que sofreu com o ressentimento, que sofre com as frustrações, que sofre e carrega traumas não assimilados do abandono ou da perda, são pessoas que têm um coração como aquele caminho, esmagado, pisado, enrijecido. Existem pessoas que nasceram e viveram assim. Outras simplesmente nasceram, já vieram ao mundo com esse coração empedrado, enrijecido, endurecido. Existem pessoas que psicologicamente já carregam traços dessa falta de empatia, dessa falta de olhar para o próximo, olhar para o outro. Então, quando o evangelho chega nessa pessoa com esses traços, com essas características, que são características nefastas, malignas, o evangelho não consegue encontrar aconchego. O evangelho não consegue encontrar penetração. São pessoas que elas automaticamente, por conta da vida ou por conta de questões psicológicas, já do seu nascimento, psicopatas, sociopatas, pessoas que já nasceram assim, outras que se transformaram assim, são pessoas que automaticamente estão blindadas para a palavra de Deus. A palavra de Deus bate e cai. Mas ela não encontra morada, ela não encontra penetração. E aí Jesus diz, essas pessoas, elas estão aqui no nosso meio. Só que quando você chega para ela e prega o amor, ela não assimila o amor. Porque ela não reconhece o amor. Porque ela não conhece o amor. Ela nunca teve vivência com o amor. Pelo contrário, ela só teve vivência com as pisaduras. Ela só teve vivência com o ódio, só com o sofrimento. Então, apresentar para ela o evangelho é como jogar semente em um solo que não vai ter nenhum tipo de penetração. Compreende isso? E é interessante que ele chega até a dizer que, a princípio, ele pode até gerar flores, parecer que os ramos vão tomar forma, mas com o tempo ele é sufocado pelos espinhos, ou então, por não ter raízes, ele não consegue seguir em frente para dar até os frutos. Esses são os próximos solos. Esse solo em questão, a semente não tem, nem germina. Porque ela não tem a penetração. E aí Jesus diz, e aí vem as aves. Só que Jesus assimila as aves nessa parábola ao diabo. Porque essas pessoas, elas não são terreno fértil para o evangelho. Mas elas são terreno fértil para o diabo. Aquele vão onde os trabalhadores passam, pisam e derrubam as sementes, não é um terreno fértil para Deus, não é um terreno fértil para Jesus, mas é um terreno fértil de pessoas para serem utilizadas pelo diabo. Essas pessoas que vão ser utilizadas pelo diabo não necessariamente vão cair dentro das igrejas endemoniadas, pelo contrário.
elas estão com o coração completamente alinhado ao diabo. Porque é justamente essa dureza de coração que o diabo precisa. Frias, né? Frias, duras, sólidas. É esse coração que o diabo precisa. Não para possuir, mas para alinhar os seus objetivos com o daquela pessoa. Aqui nós estamos falando, não necessariamente, às vezes as pessoas elas acham que essas pessoas estão aí no mundo, aí fora. Às vezes dentro das igrejas existem pessoas que são solos de caminho, que são solos duros, que são solos impenetráveis. Estão ali. Porém, elas ouvindo aquele evangelho, elas não conseguem assimilar ele. E os seus corações são corações alinhados com o desejo do diabo, com o desejo de Satanás. São pessoas terreno fértil para serem utilizadas, para serem influenciadas. E aí Jesus diz, e logo vindo Satanás, lhes arrebata a semente, arranca a semente, para que elas ouvindo não creiam. Então, é isso. É esse tipo de pessoa que Jesus está falando dentro do primeiro tipo de solo. Já o segundo tipo de solo, que Jesus fala são os pedregais. Os pedregais é um terreno muito comum naquela região aonde Jesus está, e ficava muito próximo das plantações. Os pedregais, eles são terra misturada com pedra. Então tem muita pedra e tem terra. Porém, ela não faz parte, esse solo não faz parte do vão adubado, do vão preparado. Ele faz parte de uma inconstância do solo, de uma não padronização do solo. O solo não é padrão. Então, por acaso, vai cair sementes em um local que ele não faz parte da plantação. Ele não é nem caminho e ele também não é vão preparado. Sim. Ele é algo alheio. É uma mistura de... É uma mistura de solo, Sim. de pedra e de terra. Sim. Então ele está ali. Só que ele é alheio à plantação. Ele não pertence à plantação. Ele é uma falta de padrão. Então, por acaso, a semente também cai ali. E aí o texto diz, Jesus fala na parábola, que a semente, ela até germina. A semente, ela até aparece. Porém, a terra é pouca. E quando vai nascer as raízes, automaticamente a plantinha, a mudinha, encontra uma primeira deficiência, que é bater na rocha. Então, existe terra, só que a terra é pouca. E aí, quando a muda vai crescer, logo a raiz dela encontra a rocha. E ela não consegue crescer a raiz, desenvolver a raiz, mas ela logo brota. Logo a muda aparece, porque não tendo raiz, logo a muda salta. E como a terra é pouca, então logo a muda aparece. Só que ela não cria firmeza. Ela não cria constância. E essa falta de firmeza e de constância faz com que a planta seja queimada pelo sol. Então, para quem olha para aquela planta, para quem vê aquela planta, consegue enxergar a muda. Consegue enxergar o verde.
consegue até talvez criar expectativa de que a planta vai germinar, fortalecer-se e dar fruto. Porém, ao passar do tempo, e Jesus diz que essa planta, ela é temporária. Então esse tipo de solo e esse tipo de pessoa é um solo temporário. É uma pessoa temporária. O que significa isso? São pessoas que quando recebem a palavra de Deus, recebem essa palavra com uma emoção muito grande. Parece que elas foram verdadeiramente confrontadas com aquilo, como se um trem as tivesse atropelado. E a vida delas, num instante, parece que foi verdadeiramente alcançada por aquela palavra. Porém, ao mesmo tempo que ela é intensa na hora de receber a palavra, ela é superficial. Então, ao mesmo tempo que a palavra a emociona, ao mesmo tempo que a palavra faz com que ela entre em um estado de êxtase, logo após um tempo, alguns dias, alguns períodos, a força inicial daquela palavra já não existe mais. Porque a palavra vai começar a se chocar com a pedra. A diversidade. A palavra vai começar a se chocar com as questões. A palavra vai começar a se chocar com a firmeza da vida passada. A palavra vai começar a se chocar com as questões da vida que ela não consegue abandonar. E chocando a palavra com essas questões da vida, a palavra não consegue criar as raízes da fé necessárias para que quando o sol se erga, ele não destrua toda a folha. Jesus está comparando o sol aqui com a adversidade. E é esse mesmo sol que faz com que a planta frutífera, com que a planta que caiu no bom solo, que depois nós vamos analisar, a planta que caiu na terra boa, no vão adubado, preparado e semeado, o mesmo sol que faz com que a planta adubada cresça, faz com que a planta sem raiz morra. Porque a adversidade, quando ela chega para essa pessoa que não tem raiz, ela faz com que essa pessoa, como o texto diz, se escandalize. A palavra escândalo hoje é muito... A palavra escândalo hoje é muito deturpada com relação ao que é a Bíblia. As pessoas acham que escândalo é aquilo que as pessoas fazem na porta da casa dos outros, aquela brigaiada, toda aquela gritaria. Não. Jesus, quando ele fala de escândalo, Paulo, quando ele fala de escândalo, ele fala a respeito de alguém que perdeu a fé. Quando a Bíblia fala alguém se escandalizou ou não pode escandalizar alguém, é porque eu não posso fazer com que alguém perca a fé. Isso é escândalo para Jesus. Então, o que ele diz é o seguinte: quando a tribulação vem, quando a adversidade vem, quando chegam os tempos de angústia, e eles chegam, ao invés de eles gerarem o crescimento, o fortalecimento daquela planta, eles causam nela a morte. Eles perdem a fé. Eles abandonam a fé. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que vem e vai. Vem e vai. Ora ele está com a gente, ora ele está entusiasmado pelo evangelho, emocionado, em êxtase, em transe, e na outra hora o evangelho já não tem mais nenhuma penetração dentro dele. Então ele vem, vai, depois ele volta, mas ele vai de novo. Por quê? Porque quando chega na hora da adversidade, que é a hora de se provar, que é a hora de mostrar que tem raízes, na hora de mostrar que a fé
criou profundas raízes dentro dele, a fé não teve essa mesma penetração. Então você olha, você vê a muda verde, você acha que ele está criando as raízes da fé, acredita que ele está sendo irrigado pela seiva da graça, mas a hora que a tribulação vem, ela mostra que não havia nada disso. Esse tipo de solo, ele é melhor que o anterior, mas ainda não é bom o suficiente. Isso é o que Jesus está falando. Ele já é melhor que o caminho, mas não é bom o suficiente para receber o evangelho de verdade. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 7, que ele vai falar a respeito de algo assim. Gálatas capítulo 5, versículo 7, ele vai falar assim: vocês estavam correndo bem. O que foi que aconteceu? O que os impediu? Lê aí. Bom, vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Continua. Não, só até aí. Então observa. Paulo, ele faz uma pergunta para essa pessoa aqui, que é esse terreno que tem terra e tem pedra. Você estava indo bem. O que foi que aconteceu? E é justamente isso. Então vamos dar sequência. A terceira terra, Luan. A terceira terra, Tati, é uma terra boa. É uma terra arada. É uma terra preparada. É uma terra que é perfeita para a planta. Só que era muito comum, naqueles dias, alguns pedaços da plantação serem tomados por ervas que são chamadas de daninhas. Por que daninhas? Porque elas causam danos, prejuízos. E essa erva daninha que Jesus está falando aqui é um espinheiro. Ou seja, a terra foi preparada, a terra foi adubada, a terra foi toda preparada, mas algo trouxe o espinheiro. E a planta cresce, a semente caiu numa terra boa, a planta cresceu, germinou, criou raízes, porém, ao mesmo tempo em que a planta ia crescendo, ao mesmo tempo que ela ia desabrochando, ao mesmo tempo que ela ia criando folhas, crescia ao redor dela uma série de espinhos. E aqui os espinhos, o texto mostra que o crescimento deles é mais rápido do que o crescimento da planta. Então a planta vai crescendo, vai desabrochando, vai saindo as suas folhas, ela vai criando raízes profundas, mas do lado dela, os espinhos estão começando a fechar a planta. E ela talvez vai tentando alcançar, chegar em cima, mas quando ela chega no topo, os espinhos fecharam toda ela, enclausuraram toda ela, prenderam ela. E aí ela não tem, ela cresceu, ela se fortaleceu, ela criou raízes, mas os espinhos mataram ela engolida. Mataram ela afogada. Ela se afogou nos espinhos, ela se sufocou nos espinhos. Então, Jesus está falando a respeito desse terceiro tipo de coração. Esse terceiro tipo de coração é aquele coração que estava todo preparado, que estava todo adubado, que estava todo úmido para receber a semente,
para que nascesse a planta, para que desse fruto. Porém, algo ao redor cresceu mais do que o evangelho dentro do coração dela. Algo ao redor foi capaz de criar mais raízes e crescer mais rápido do que o evangelho conseguia se desenvolver dentro do peito dela. Jesus ele está falando a respeito desses espinhos assimilados, ele fala que são as paixões da vida. São aquilo que Paulo chama de concupiscência, que quer dizer os desejos do homem. É a natureza humana. E isso nós falamos aqui repetidamente. Semana passada nós falamos a respeito do amor ao dinheiro. E aqui Jesus volta a falar. O dinheiro, as riquezas, o poder, o status, o privilégio, a hipocrisia, a arrogância, a maledicência, a maldade, criaram dentro do coração dele um ambiente propício para o crescimento de espinhos, espinhos que são sufocantes para o evangelho, que o evangelho não consegue conviver. Então, ao mesmo tempo em que ela recebeu aquela palavra maravilhosa do evangelho, em que ela recebeu Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, que ela agora quer viver a prática do Evangelho, da devoção, da caridade, da benignidade, da longanimidade, da temperança. A partir do momento que ela quer viver aquilo, ao mesmo tempo começa a nascer dentro dela aquilo que Paulo fala que são as obras da carne. A luxúria, a inveja, a maledicência, a idolatria, a prostituição, a arrogância, a avareza, a hipocrisia começam a desabrochar dentro do coração dela e as obras da carne sufocaram. Mataram ela afogada. E o fruto do Espírito não conseguiu germinar. Ela conseguiu crescer, gerar folhas. Talvez até a folhinha, a plantinha, a florzinha já estava saindo para aparecer o fruto. Mas aí veio as paixões do mundo, veio a riqueza, veio a luxúria, a inveja, a avareza e mataram aquela planta. O problema é que nós às vezes estamos olhando para as pessoas dentro das igrejas, dentro dos nossos locais de culto, independente se você é católico, evangélico, sei lá de qual religião que você é, não interessa. Quando você está no seu local de culto, às vezes você está olhando para pessoas que às vezes estão até nas lideranças e que eram essas plantas, que foram penetradas pela fé, que desabrocharam a planta do evangelho dentro de si. Só que agora não resta mais planta nelas. Porque aquela planta do evangelho do começo, do início, foi sufocada pelos espinhos. Essas pessoas, elas estão mais preocupadas com o cargo, com o prestígio, em não perder o status, mas ao mesmo tempo elas estão completamente sufocadas, envolvidas e afogadas num espinheiro de obras da carne, de maldade, de maledicência, de avareza, de prostituição. Mas elas se fazem de planta. Fingem ainda que são plantas. Mas quando você vê as obras são de espinheiro. Às vezes essas pessoas estão aí, ao nosso redor, do nosso lado, crescendo os espinhos, porque a planta do evangelho que havia dentro dela já foi completamente sufocada. Então, esse é o terceiro solo. Essas pessoas, a espiritualidade delas não existe mais.
elas são só espinhos. Elas só são essas obras da carne. Elas só são a avareza, a inveja, a luxúria e todas essas outras obras da carne. Já o quarto solo, que é o último, é um solo especial. Porque ele é aquele solo preparado, regado, umedecido, adubado. E Jesus fala que ele é a terra boa. Ele é o vão bom. E quando o evangelho encontra essa terra boa, quando o evangelho encontra esse vão que não tem ao redor dele espinheiros, que tem terra bastante ainda profunda para que ele crie raízes e que não há nada que impeça o seu crescimento, quando a semente dá match com o vão bom, com a terra boa, o evangelho germina e dá muito fruto. Mais do que a semente. Ele se multiplica, gerando novas sementes, para que o semeador colha aquelas sementes e espalhe em mais locais, em mais lugares, aquela semente maravilhosa. Essa terra boa, esse coração bom, são corações que estão envolvidos pela honestidade. São corações que estão preparados e ansiosos para viverem a verdade e abandonarem completamente a mentira. São aqueles que, por mais que a verdade doa, a verdade é o que tem que ser falado, é o que tem que ser dito. Que por mais que a situação seja contrária a mim, a verdade é o que tem que ser falado. Então, é a verdade. E aí, quando a semente encontra essa terra, nasce uma planta regada, fortalecida, enraizada na fé, regada dentro ali dos seus vasinhos, regada pela graça de Deus. E o fruto é o fruto do Espírito. É a paz, é a longanimidade, é a caridade, é a temperança. É esse fruto que Deus espera colher do homem. As pessoas elas acham que o fruto, que o dar fruto, é eu ter que multiplicar essa palavra e eu me tornar um semeador. Não! A função da planta é ser planta. A função do semeador é ser semeador. A função da semente é ser semente. A função do solo é ser solo. Então, esse dar fruto que Jesus está falando aqui é fazer com que o fruto do Espírito desabroche em nós. É isso que Jesus quer deste terreno bom, dessa terra boa, desse solo bom. E solo bom, terra boa, tem que ser adubado pelo ensino. Esse solo bom, essa terra boa, tem que ser umidificado pelo Espírito de Deus. Esse solo bom e essa terra boa tem que ser semeado por Jesus Cristo com o Evangelho. E aí ela vai desabrochar na fé e na graça. É isso. Que é o solo bom, a terra boa, o semeador, sim, a terra dos espinhos e assim por diante. E é interessante porque se a gente for olhar aqui no texto, quando eu estava estudando, parece que os discípulos fazem a pergunta que Jesus esperava que eles fizessem. E depois de tudo isso que a gente viu, de tudo isso que a gente conseguiu entender do significado de cada solo, parece que no texto aqui onde a gente lê, parece que está invertido. Parece que a pergunta que os discípulos fez deveria ter ficado para o final. Eu vou ler aqui. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábola quando fala ao povo?
E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se de modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ou seja, parece que Jesus conta essa parábola para eles e os discípulos vêm com a pergunta que parece que Jesus estava esperando por essa pergunta. É quando a gente está conversando com uma pessoa, ela faz uma pergunta para a gente e elas perguntam exatamente aquilo que a gente queria que eles perguntassem para a gente dar a resposta com o ensinamento já. E é isso que eu vejo aqui. O que eu entendo é que Jesus explicou para eles 2 vezes o que ele conta na parábola aqui, Jesus explicou 2 vezes sem eles perceberem. E isso é interessante. E para mim isso aqui serve como conclusão de tudo isso. O intuito de Jesus ensinar por meio de parábolas, na explicação dele, para mim é uma ótima conclusão de todo esse ensinamento que a parábola traz para a gente. Justamente isso. Jesus ele tinha essa habilidade de saber quem é que seria penetrado e saber que existiam outros que não seriam penetrados. Alguns iriam ouvir e o coração iria entender. Outros iriam ser privilegiados por ouvir, privilegiados por ver, mas os seus corações não iriam compreender. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até, pessoal.